Beleza, começou a gravar. Então, gente, deixa eu só ver se ninguém ficou perdido aqui na sala também. Acho que não. Então vai. Então, coloquem o nome de vocês, pessoal, no chat. Lembra de colocar aí, por favor, para eu lembrar quem veio, quem esteve aqui. Seguindo na nossa história da arte, nós estamos vindo lá desde um passado remoto, né, em que o homem ainda nem sabia, ainda existiu o Neandertal ainda. E a gente está avançando, conforme o tempo vai passando, a gente está avançando aí na história e acompanhando junto à arte. Nós tínhamos parado lá no Renascimento. O Renascimento, ele foi, né, como eu falei antes, uma volta aos clássicos gregos. E por clássico grego, a gente tem aí esses exemplos, por exemplo, dessa estátua, né, que é o Discópulo. E também a gente tem como exemplo a arquitetura clássica, que são esses prédios que valorizam as linhas retas, formas bem definidas, formas bem cheio de formas geométricas, né? Formas geométricas, linhas retas, formas definidas. Tanto essa obra como essa escultura, tanto a arquitetura como a escultura e mesmo as pinturas, né? Elas valorizavam a precisão, elas valorizavam não determinismo, mas não havia sobra de nada. O que estava sendo apresentado o foco era sobre o que estava sendo apresentado naquele momento. Então, se você está mostrando nesse momento, por exemplo, essa estátua de um atleta jogando um disco, é essa a mensagem dessa escultura. Não tem mais nenhuma mensagem nela. A mensagem do prédio clássico é a sua funcionalidade. Ele não vai ter rebuscamento, não vai ter detalhes. O prédio serve para o que ele foi feito para ser usado, para abrigar pessoas e, sei lá, outras funções administrativas. Não tinha tanto detalhamento. Essas são as obras clássicas, ok? Então, o Renascimento, ele teve essa grande característica de resgatar os gregos, mas de resgatar também esse estilo. Só que aí, vamos falar um pouco de história agora, né? A gente está lá no final do século XV, começo do século XVI, comecinho, não, perdão, final do século XVI, não tá certo, século XV. Século XV, final do século XVI, começo do século XVI, ali por volta de 1520, 1530, o Renascimento está explodindo, né? Tem toda parte, a Itália está enchendo o bolso de dinheiro com as exportações, mas eis que surgem os descobrimentos, surgem as rotas marítimas para as Índias. Com isso, a Itália perde dinheiro e, ao mesmo tempo em que ela perde dinheiro, ela também outros países começam a ganhar. Portugal, Espanha, França e Inglaterra se tornam assim as novas potências. Isso desloca também a forma como se enxergava a arte, ok? Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que houve a reforma protestante do Martinho Lutero. Eu tinha comentado, foi as últimas coisas que a gente comentou disso quando a gente estava falando de história da arte, na aula anterior, na aula um mês atrás, mais ou menos. Muito bem. A reforma protestante, ela, num primeiro momento, ela usa as imagens, usa a arte como forma de arregimentar fiéis. Mas depois ela vai se tornar uma coisa austera, vai se tornar uma coisa muito simples. As imagens vão meio que começar a ser eliminadas pelos protestantes, não vão ser usadas por eles. A Igreja Católica, por outro lado, ela vai começar através das novas ordens que surgem, né, a ordem dos jesuítas, a Inquisição.
A Inquisição é dessa época, justamente para tentar abafar, né, para tentar reprimir o movimento protestante. Então a igreja, ela vai apostar, lembra que eu comentei que as artes, a igreja era o principal mecenas, o principal apoiador, patrocinador das artes. Mas não é só porque ela gostava de artes, mas é porque os burgueses, essa nova classe, pagava para a igreja, ao invés de pagar dinheiro para a igreja, pagava em obras de arte. Então a igreja percebe o valor dessa arte que está recebendo e ela mesma começa a contratar pintores para criar um estilo de arte que atraia de volta os fiéis. Então a gente vai ter o movimento da igreja tentando recuperar seus fiéis e o movimento do dinheiro que saiu da Itália e está indo para outros países bem mais católicos que os italianos. A Espanha e a França, a Espanha, a França e Portugal eram muito católicos. A Inglaterra teve um outro rumo aí, mas a gente vai falar disso depois. Muito bem, então o que vocês têm são novos artistas, são novos mecenas surgindo nesses países, né? Na Espanha, Portugal, França, outros países também, Holanda. Você vai ter novos artistas surgindo, apoiados por essas novas classes burguesas, que num primeiro momento não eram tão grandes, não eram tão fortes, porque a gente tem que lembrar também que nesse momento o dinheiro dos descobrimentos estava ajudando a financiar as monarquias. Todos esses países eram monárquicos, ou seja, tinha um rei mandando. Então, todos esses países estavam recebendo dinheiro, recebendo riquezas das Américas, recém-descobertas, e mesmo da Índia, né, dos negócios com a Índia, e estavam fortalecendo essas novas monarquias. Vocês estudaram isso na história, né? Vocês lembram disso? Das monarquias, do surgimento, do fortalecimento das monarquias? Lembro. Não? Tá bom. No século XVI, graças os grandes descobrimentos e as novas rotas marítimas, e com esse deslocamento, né, como eu falei, da Itália como centro comercial para o leste, para os países ali da Península Ibérica, o famoso leste europeu, né, que hoje a gente conhece como Alemanha, Itália, França e tá. Com esse deslocamento, esses países se tornam muito ricos. Ao se tornarem muito ricos, diferente do que aconteceu na Itália, em que se formavam pequenos países-estados, e que tinham uma independência da Igreja Católica, e que foi graças a isso que surgiu o Renascimento, né? Nos países do leste europeu, o que vai haver é um fortalecimento do rei e não dos burgueses. Vai fortalecer o rei, o que vai fortalecer as monarquias e também vai ajudar a fortalecer o poder da igreja. Mais uma vez, a igreja metendo o bedelho onde não devia, né? E com isso, bom, vamos focar na arte aqui primeiro, porque senão eu vou começar a falar demais de história e não vamos sair da arte, né? Mas continuando, com isso, com essa igreja tentando recuperar os fiéis, ela vai investir num novo tipo de arte, que é uma arte religiosa, ok? Deixa eu pegar aqui agora a imagem. Vai ser uma arte religiosa, só que diferente da arte clássica, essa forma de arte, ela vai ser toda rebuscada, ela vai ser cheia de Professor, detalhes. Oi? isso é do barroco? Isso é o nome que se dá à arte barroca. Percebam que antes, no clássico, não havia detalhamento.
Era tudo simples. Mas agora, acho que está aparecendo a igreja, a imagem da igreja aí, né? Essa igreja fica na Espanha. Agora vai ter um exagero nos detalhes. Vai ter um monte de volteios, somem as linhas retas e entram as espirais, entram as curvas, amplos espaços. As igrejas e mesmo as obras de arte, elas deixam de ter uma função direta, uma função de explicar as coisas. Elas começam a ter muito mais apego à imagem em si. Então, some, pensando nos 4 elementos que a gente já tinha visto antes, né? A perspectiva, o sombreamento, a proporção e a composição, a perspectiva é meio que deixada de lado em nome de uma maior valorização do sombreamento e da composição. Só que é uma composição assim bem rebuscada, bem cheia de detalhes. Isso também está aparecendo aí a pintura, né? Isso também vai acontecer na pintura. Deixa eu abrir. Lembra da escola de Atenas, aquela imagem que mostrava o, o Platão e o Aristóteles discutindo, um espaço amplo, figuras bem definidas, as figuras dos filósofos bem definidas, a perspectiva servindo para dar aquele senso de profundidade. Agora tudo isso some. Agora, nessa nova forma de arte, fica tudo meio difuso, fica tudo meio. Você não sabe onde começa, onde termina. Todo o quadro se torna parte da obra, você não tem mais um foco num ponto. Tudo está sendo usado. É que eu não consigo mexer mais. Ah, tá aqui. Todo lugar que você olhar para a obra, ó, dando uma ampliada agora, vai ter algum detalhe. Ó, um cachorrinho aqui no canto. Tudo chama atenção na imagem, né, professor? Sim, até os galhos das árvores, ó, meio retorcido. Você não sabe se isso aqui é um bicho, se é um espírito. Tudo é feito, ó, a árvore aqui no fundo, disputando atenção, um anjo aqui no canto, ó, o sapato da mulher voando, as ferramentas aqui, é muito detalhe. Os quadros do barroco, assim como a arquitetura barroca, eles vão fazer uma oposição direta ao classicismo que é a principal característica do Renascimento. Então, na arte barroca, deixa eu pegar outra obra aqui. Essa aqui é legal. Na arte barroca, você deixa de ter um foco na imagem, você deixa de ter uma função. Essa imagem de um corpo humano serve para mostrar tal coisa. E começa a proliferar por todo lado os detalhes. Aqui outra obra do, como é que é o nome do artista? Rembrandt, é um artista holandês. Esse quadro é famoso, né? Vocês já devem ter visto ele em algum outro lugar. Como é que é o nome dele mesmo? Cadê? Lição de anatomia. Lição de anatomia. Em que, olha só, você não tem mais aqui uma preocupação com a perspectiva. Parece que tá todo mundo jogado para frente aqui na imagem. Parece que tá todo mundo colado. Como se isso aqui fosse um afresco e não uma pintura. Tipo, não importa como é que esses caras estão flutuando aqui atrás, enquanto esses aqui estão mais embaixo. Não é essa a intenção. A intenção é mostrar uma aula de anatomia com esse monte de detalhe para lá e para cá. Alguém falou alguma coisa no chat? Ah, não.
Então, não tem mais uma prevalência da técnica, no que eu quero dizer, é de buscar a realidade, o máximo possível, representar a realidade. Agora fica tudo mais solto, fica tudo, o foco agora estão nas sombras, o foco agora estão nos contrastes e menos na perspectiva e menos no, no realismo da obra. Ok? Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? A prima que queria acompanhar e está acompanhando também? Então, beleza, gente. Se ninguém falou nada, eu entendo que então tá, por enquanto tá tudo bem. Mas percebam que a maior diferença, o que vocês têm que guardar é isso. Não só que é um novo momento, né? Que é um momento em que duas coisas grandes acontecem na história do Ocidente, que é a reforma e a contra-reforma. A contra-reforma é esse movimento da igreja para recuperar os fiéis, mas também os grandes descobrimentos, as grandes navegações, que vão encher o cu de dinheiro de um monte de gente na Europa. E é claro, né, que isso à custa da morte de milhões e milhões mesmo, milhões, dezenas de milhões de ameríndios nas Américas, de negros nos séculos posteriores, e mesmo de populações da Ásia, né? Porque também como vai começar nessa época as colonizações, não só a colonização no Brasil, na América do Norte, na América Central, também vai ter as colonizações na Ásia. O Japão vai ser colonizado, a Índia vai ser colonizada, mesmo já havendo uma civilização na Índia, né? Então, essa época, e pior ainda, existem as colonizações, e aí os próprios europeus vão guerrear entre eles para ou dominar essas colonizações, ou dominar territórios dentro da Europa, ou conseguir, né, algum tipo de riqueza ou vantagem por causa desse monte de dinheiro e riqueza que começa a circular na Europa. A história da Europa é ganância, né? É ganância o tempo todo. Então, claro, né, que teve também algumas mudanças de hábito, por exemplo, o açúcar. O açúcar começa a entrar de uma forma tão violenta, né? Tem tanto açúcar sobrando no agora na Europa que ele se torna assim um artigo no primeiro momento se torna um artigo de luxo, assim. As pessoas fazem coisas de xícaras de açúcar, prato de açúcar, elas ostentam mesmo. Também vai entrar o tabaco, o café, o arroz vindo da Ásia, né? O café vindo da África, o açúcar e o tabaco vindo das Américas. Então vai ter toda uma mudança na dieta dos europeus também. Mas vai ter, por outro lado, aliás, e por outro caminho, vai ter um florescimento das ciências em geral. Vai ser dessa época, né, do começo do século XVII, agora a gente já avança um pouco no tempo, em que vai surgir o Galileu Galilei, e sua famosa teoria do heliocentrismo, que nem é famosa, né, porque os gregos já sabiam disso, ele só fez relembrar o que a Igreja Católica tinha mandado esquecer, né? Vai surgir o Francis Bacon, que é um grande filósofo e cientista inglês, e ele vai dar grandes, ele que vai ser o grande precursor da ciência moderna. Vai surgir o Descartes, o famoso penso logo existo, né? É do René Descartes, e ele é o primeiro cientista que vai usar outra língua que não o latim para escrever os seus escritos científicos. Ele vai usar o francês, né? E isso vai ser um movimento que depois vai ser imitado. Então, o latim vai perder a sua força também. Ainda nesse século XVII vai surgir o Isaac Newton,
famoso, cientista da gravidade. Então, tudo isso aí vai criar meio que tipo, é um século de muita incerteza, porque, por um lado, a ciência está descobrindo um monte de coisa, estão se apresentando muitas descobertas novas, mas, por outro lado, a igreja está ali, a igreja e os protestantes, né? Não importa se você é católico ou protestante, Deus está ali, ó, querendo que você preste atenção nele. Então, vai ter um embate muito grande entre espiritualidade e materialidade, entre o corpo e a alma, entre o que é relativo e o que é absoluto. Até então, no Renascimento, você tinha certeza das coisas. Agora, se aproximando cada vez mais, né, do Iluminismo, que vai vir no século XVIII, com esse monte de descoberta, com esse monte de coisa acontecendo, você fica ali na corda bamba. Você fica sem saber se acredita na ciência ou acredita em Deus. E isso é uma grande característica do Barroco também. O Barroco, ele tem esse sistema de oposição, essa luta constante dentro do homem entre o espiritual e o material. E isso vai se refletir também na, nas pinturas, na arquitetura, em todos os movimentos artísticos da época. Essa aqui é uma outra obra que vocês estão vendo agora, e aí por enquanto eu estou falando só da Europa, né? Essa é a obra do Velázquez, As Meninas. Vocês também já devem ter visto em algum lugar essa obra. Vamos ver se ela abre aqui maior. Abre, abre, abre. Não abriu. Tudo bem. Vou ver ela pequenininha mesmo. Então, o Velázquez foi um pintor espanhol, né? E uma das grandes obras dele é essa obra As Meninas. Não dá, eu não consegui abrir ela maior, né? Mas percebam, mais uma vez, a quantidade de detalhes na obra. Essa obra ela é muito peculiar, porque a gente tem um artista aqui, ó, que seria o próprio Velázquez, ok? Vocês estão vendo, o mouse está andando ainda na tela, tá? Então, tem aqui o próprio Velázquez pintando, ó, uma tela gigante. Tem vários personagens estranhos aqui na cena. Tem uma anã, tem essas três crianças que são as meninas, né? Tem um sujeito lá no fundo, mas também tem um espelho, ó. Então, quem está olhando para a obra é esse cara, esse sujeito aqui no fundo. Teoricamente, essa visão é a visão desse sujeito aqui, ó. Então, esse jogo de espelho, esse jogo de reflexo do Velázquez, ele também está dentro desse movimento de tipo, estou descobrindo o mundo, mas o mundo é bizarro, o mundo é estranho, dentro dessa coisa, desse sistema de oposições. A própria ideia de espelho, né, de que isso aqui é um reflexo, que não é o mundo real. Então, tudo isso fica jogando nessas obras, tanto nessa como como na arquitetura, com aquele monte de volteio, tipo, não tem fim, é uma coisa que não tem fim, é uma coisa que não se acaba, não é determinada, não é absoluta. É tudo relativo, é tudo pode ser, pode não ser. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão entendendo, gente? Tem alguém aí? Estamos sempre, professor. Beleza. Vamos lá. Agora vamos, então, para o Brasil. O Brasil, pessoal,
O André Luiz botou 3 pontinhos aí, quer dizer que você está refletindo sobre alguma coisa? Quer compartilhar? Não, quer compartilhar, não. Não entendendo nada disso aí, professor, falar a verdade. Muito difícil acompanhar. Tá. Ó, o principal que você tem que lembrar, ó, por exemplo, essa aqui é o convento de Nossa Senhora, lá em Recife. Aliás, vamos pegar um exemplo aí mais perto de vocês, né, que eu tinha guardado aqui também. Aqui, ó, tá aparecendo aí, né? A igreja de São Francisco, lá em Ouro Preto. Ah, Vocês já viram? Já viram isso ao vivo? Já viram essa igreja ao vivo? eu não. Quem já foi, quem já foi para Ouro Preto? Eu já. Aí vocês viram essa igreja lá? Ah, essa aí parece que não, professor. Professor, Oi? lá em Tiradentes também tem umas igrejas desse jeito. Sim, também, lá em Tiradentes São João também. del Rei também tem. Sim, sim. Em Mariana. São João del Rei Ó, tem um tanto. sim. Olha só, a fachada, a porta, o portal da igreja aqui, ó. Olha esse detalhe quebrando a linha reta. As Isso colunas, né, aí são ainda é o barroco, né, professor? Bem rebuscado. isso, isso aqui é o barroco, ó. Lá em São Tomé também Cheio tem. As igrejas também, não é assim? também, São Tomé também tem. Olha aqui, ó, as janelas redondo com reto. Aí aqui você tem as espirais. Aí você tem esses detalhezinhos aqui, ó, junto da Olha que cruz. detalhe bonito aí no meio da igreja, professor. Sim, Esse desenho. sim. Agora preste atenção, ó. Esse modelo. Agora eu volto para esse, ó. Vocês estão percebendo? O clássico, esse é o clássico. Ele é reto, não tem detalhe. Você não tem detalhe nenhum aqui. Não tem detalhe. É que eu não consigo aumentar essa imagem, né? Janelas todas quadradas, ó. Tudo quadrado as janelas. Tudo linha reta, tudo forma geométrica. Você não tem um tortinho em qualquer lugar. Outra coisa, ó. Agora vai aparecer de novo a estátua, ó. A estátua do atleta. Só tem a estátua. Só tem a estátua e o cara lançando um disco. Essa estátua representa isso, um sujeito que vai lançar um disco, ok? Aí a gente vai para a arquitetura. Aí a gente volta para aquele exemplo da igreja que eu perdi aqui, que não estou mais achando. Cadê? Sumiu. Bom, vamos para esse aqui então. Aí a gente volta para o barroco, ó. Essa igreja aqui fica lá no Recife. Olha só, mudou totalmente. Agora você não tem mais linhas retas. Agora você tem um monte de detalhe, ó. As linhas retas são quebradas por curvas. Aí aqui na entrada principal, ó, tem mais detalhezinhos, tem mais volteios. As janelas em cima, cheia de frescurinhas aqui, ó. Tô falando frescurinha só para não é pejorativo, ok? Ó aqui, ó, as espirais na fachada, em cima da, como é que é o nome dessa parte da igreja? Ah, eu vou chamar de cimeira. A cimeira da igreja, ó, cheia de voltas. Aqui na torre, ó, tem o campanário da igreja, cheio de detalhezinho, ó. O que que tá fazendo essa coluninha aqui? Para que serve isso? Então, o clássico, gente, o clássico você tem que ter uma função para as coisas. Mesmo as formas geométricas na frente do prédio, elas servem para sustentar o prédio. Ela não tem nenhuma outra função. No barroco, não. No barroco, você vai ter um monte de coisa sem função nenhuma para a arquitetura do prédio. É puramente artístico, tá lá puramente para enfeite. Vamos ver uma obra de arte aqui, ó.
Cadê? Cadê aquela da mulher balançando? Lembra do quadro da escultura, que era só o cara jogando um disco? Era só aquilo era a mensagem. Agora olha o quadro de novo, ó, da mulher balançando. Esse quadro aqui é do... Esqueci o nome do artista. Mas nesse quadro, ó, não tem mais só uma pessoa balançando. Se esse quadro fosse clássico, a única coisa que haveria nessa imagem seria a mulher. Tudo mais você podia apagar. Seria uma árvore e uma mulher balançando, só isso. Mas não, ó. Você tem o anjo aqui do lado, você tem o cara caído, você tem as ferramentas aqui, você tem um cachorro, você tem um sujeito ajudando a mulher a balançar, você tem essa luz no fundo, muito estranha aqui, ó. É tudo meio nebuloso, é tudo meio difuso. Então, deu para perceber agora a diferença, o André, entre o clássico e o barroco? Ah, vou falar que deu. Lá viu. Um pouquinho de diferença, você percebeu? Sim. O principal, pessoal, é isso que vocês têm que guardar. O barroco ele vem se opor, só que aí vocês têm que pensar em termos de arte, né? Ele vem se opor ao clássico. O clássico é o movimento anterior, do Renascimento. O barroco, ele é o movimento seguinte, que é justamente para se opor ao clássico. O barroco ele vem contra não, né? Ele vem como contraponto do Renascimento. No Brasil, como a gente estava falando, né? As coisas vão acontecer um pouco depois. O barroco, como o Brasil, e isso vale para toda a América Latina, né? O Brasil e Portugal e Espanha pensavam praticamente igual. Professor, Então, então o clássico ele dá foco a um ponto principal e o barroco ele não tem um foco principal, é tudo já, mas isso é buscado. você pode pensar desse jeito, sim. Se essa igreja aqui, ó, que está aparecendo agora, a igreja de São Francisco, ela fica lá em Ouro Preto. Se ela fosse clássica, nossa, eu podia ter, é que eu não vou achar agora aqui, a igreja de São Vicente, ela é puramente clássica, mas vamos lá. Se essa igreja aqui fosse clássica, essa igreja de São Francisco, ela fosse puramente clássica, essas torres, elas seriam quadradas, com pontas piramidais, que serviriam unicamente para segurar, né, a estrutura da igreja, das torres. À frente teria uma forma geométrica aqui, ó, uma forma geométrica, um triângulo, para sustentar a parede e essa cruz aqui em cima da igreja. Não teria nenhum detalhe desses detalhes das janelas, teria duas janelas, porque precisa entrar ar, né? Mas só. Essas paredes do lado seriam retas, dos dois lados seria reto, com janelinhas quadradas, ou uma porta quadrada. Isso seria a igreja de São Francisco clássica, mas não, ela é barroca. Então, olha só, muda radicalmente. Não existe linha reta praticamente nessa imagem. Mesmo a porta, mesmo os detalhes da porta, onde supostamente tem reto, se você olhar tridimensionalmente, né, isso aqui é curvado. As paredes, ó, que podiam ser retas, elas também são encurvadas. Tudo tem voltas, tudo tem curva, tudo tem coisas que não se acabam. Olha esses dois cantos aqui, ó, aqui, à direita e à esquerda. Isso aqui poderia ser a estrutura triangular que a gente viu no clássico, só que aqui ela explodiu, aqui ela se abriu para os lados. Ela se abriu e ela, tipo, não está sustentando nada. Ela está unicamente aqui como um enfeite. É como se você, eu não sei se vocês já viram aqueles cartões que você abre e aí uma imagem explode, assim, uma imagem tridimensional abre junto. Mas aqueles cartões de Feliz Aniversário, você abre, sai uma imagem.
sai um pop-up de dentro dele. É como se essa coluna e essa coluna, num primeiro momento, elas estivessem juntas. E de repente elas abriram, elas explodiram, foi cada uma para um lado, e no meio surgiu toda essa estrutura, todo esse monte de detalhe aqui, ó. Então isso é o barroco. Vocês têm sempre que lembrar do barroco em oposição ao clássico, porque é isso, ele é uma forma, é um exagero nos detalhes, é uma exuberância de detalhes, é cheio de detalhes. No Brasil, o barroco ele chegou um pouco depois, né? Porque primeiro porque aqui é colônia, né? Aqui foi colônia, aliás, ainda é de certo modo, não de Portugal, né? Mas de outro país. Então, por ser colônia, não havia aqui uma preocupação em criar arte. A elite brasileira, a elite inicialmente portuguesa que morava no Brasil, não teve sequer preocupação de construir algum palácio, de construir alguma obra maior, alguma coisa que ficasse para a posteridade. Eles só queriam explorar, 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 explorar. Então, tudo que tem de barroco no Brasil veio assim muito depois, quando na Europa já estava se desenvolvendo uma outra forma de barroco, uma outra forma de barroco e uma outra forma de barroco que lá vai se chamar rococó. Não sei se já ouviram falar nessa palavra, rococó. Deixa eu achar aqui um exemplo. Cadê o rococó que eu tinha pegado? Eu acho que eu apaguei. Mas depois eu vou achar aqui de novo. Mas então, por enquanto eu guardo o rococó, então. Vamos voltar aqui para o Brasil. Deixa eu abrir outra imagem para vocês. Olha, essa aqui é uma igreja em estilo barroco. Esse é o interior de uma igreja em estilo barroco. Olha só o nível de detalhamento do teto dessa igreja. Se fosse uma igreja clássica, não teria absolutamente nada disso. Seria um teto liso, totalmente liso. O máximo que teria seria aqui nas laterais, né, a Paixão de Cristo. Aqueles 12 quadrinhos que toda igreja católica tem, né, que mostra lá desde o momento da lavagem das mãos, se eu não me engano, do Pilatos, até o momento da crucificação da ressurreição, não lembro agora. Então seria os 12 a Via Sacra, né, chamada Via Sacra. E só se fosse clássico, mas não é clássico, é barroco. Então, olha a quantidade de detalhes em todo lugar. Para que tem esse monte de detalhe? Unicamente para enfeitar, entendeu? Eles não têm uma função prática para a igreja, para a manutenção do prédio da igreja. Outro exemplo de barroco no Brasil, a igreja de São Francisco, no Rio de Janeiro. E muito desses detalhes também é revestido de lâmina de ouro, né, professor? Sim, sim, sim. Porque essas igrejas, elas começaram a surgir no Brasil na época da mineração, foi em 1700. No Brasil, enquanto na Europa o barroco ele surgiu no começo do século XVII, lá por volta de 1600 e alguma coisa, no Brasil vai surgir um século depois, em 1700 e alguma coisa, graças ao surgimento aqui de uma burguesia que veio em decorrência principalmente da mineração do ouro e dos diamantes que foram encontrados. É por isso que Minas Gerais tem tanta igreja, tem tanta cidade com tanta coisa barroca. É porque era aqui que vivia essa nova classe burguesa. E essa nova classe burguesa começou a querer ostentar, né, e investir em igreja.
Só que a ostentação no Brasil foi diferente da ostentação burguesa na Europa. A ostentação burguesa na Europa, eles criavam obras. Ah, é. Essa obra é um rococó. Cadê? Sumiu agora a obra. Esse quadro que eu tinha mostrado para vocês antes, ele vai aparecer aí. Ah, já apareceu. Esse quadro é um rococó, porque ele não é. Qual que é a diferença do rococó e do barroco propriamente? O rococó, ele vai mostrar obras mundanas, não vai mostrar coisa ligada à igreja especificamente. Claro que tem uma outra obra da igreja, obra religiosa, feita por burgueses, por pessoas que não são da igreja. Mas na maioria, o rococó ele vai ser uma obra que não é da igreja, uma obra financiada, patrocinada por burgueses, ok? Então, voltando aqui para o Brasil, no Brasil, o barroco ele vai ser feito por quem? Ele vai ser patrocinado por essas novas elites, só que ele vai ser feito pelos índios e pelos negros escravos. Vão ser os negros e os índios, primeiramente os índios, né, mas depois principalmente os negros, que vão ser os maiores artistas do barroco. E o grande expoente, né, é o Aleijadinho. O Aleijadinho, ele vai ser o grande arquiteto, o grande escultor da obra barroca no Brasil. Esse aqui é um exemplo da Via Sacra que ele está fazendo, que ele construiu, e também ele vai colocar as esculturas dele nas igrejas. Essa aqui é a igreja de... Ai, esqueci o nome da igreja. Bom Jesus. Vamos ver se ela aumenta a imagem aqui. Não aumentou muito, mas aqui, ó, estão 12 esculturas de 12 profetas da Bíblia que o Aleijadinho fez. Todo mundo sabe porque ele chama Aleijadinho, né? Porque ele era aleijado? Sim. Sim, porque ele tinha um problema nas mãos. E tudo que ele fazia, todas as esculturas, eles tinham que amarrar o cinzel e o martelo nas mãos dele, ele não conseguia mexer as mãos. Então prendiam para ele o martelo e o cinzel. O cinzel é aquela ponta, né, que vai quebrando a pedra. E com as mãos presas, as ferramentas presas nas mãos, ele ia batendo e construindo. Ele ia fazendo detalhe por detalhe da obra, só com as mãos amarradas. Não com as mãos amarradas uma na outra, né? Com as ferramentas amarradas nas mãos. E ele construiu, assim, nossa, um patrimônio gigantesco de obras barrocas no Brasil. Ó, esse é um outro exemplo também, né, de obra barroca. Olha a quantidade de detalhes, de curvas, de enfeites nessa obra. Isso aqui também é um exemplo barroco. E também na pintura, a gente vai ter alguns artistas, que essa obra aqui não vai abrir, eu acho. Ah, aumentou, beleza. Esse aqui é o mestre Ataíde, por exemplo. Ele é um artista plástico, ele é um pintor, também era negro, da época do Barroco no Brasil. Essa obra aqui você já conhece, né? É mais uma Santa Ceia, só que aqui não houve preocupação, de novo, não houve preocupação em sintetizar só o essencial. O essencial seria o quê? Os 12 apóstolos e Cristo. Aqui é uma zoeira, tá todo mundo entrando aqui na ceia. Isso aqui também ele foi feito na parede de uma igreja. Então, outros detalhes aparecem nessa obra. Tudo bem até aqui, gente?
Deixa eu voltar para essa imagem, que essa imagem é bonita. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo beleza, professor? Beleza. Bom, pessoal, eu vou deixar mais material para vocês aí, para vocês verem depois, né, estudarem. Mas o que eu queria falar para vocês sobre o barroco era isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que quiserem, ó, me escrevam, ok? Estou sempre no celular. Eu lembro que alguém queria me perguntar alguma coisa. Não sei se já Foi, perguntou. Oi? foi eu, Ah, André. beleza. Era Aí para eu já falar. vou trabalhar lá, eu fico com meu pai mesmo. Porque eu tava na roça, não dá pra fazer. Tranquilo. Internet, mais ou menos lá, o celular não era bom, então saiu daquele jeito lá mesmo. Tá bom, não tem problema. Tranquilo, velho. Beleza, então. Obrigadão pela aula aí, viu? Falou, com Deus, um abraço. Você cuida. Vou sair aqui. Todo mundo colocou o nome no chat. Sim. Eu coloquei lá. Colocou, professor. Então, maravilha, gente. Então, muito obrigado. Boa semana para vocês. E vamos nos falando aí. Até mais, gente. Até mais, professor. Fica com Deus aí. Alô. Falou. Tchau, professor. Até mais. Ô, professor, Oi. te mandar uma música lá no teu WhatsApp depois. O senhor confere ela e vê se tem alguma coisa a ver com o pretinho aleijado aí que o senhor disse. Não Tá sei se bom. o senhor já escutou. Manda lá que eu... Manda no grupo Beleza. mesmo. É o quê? Manda no grupo mesmo. Ah, tem vergonha, professor? Ô, louco. Então tá bom. Então manda para mim, então. Beleza, falou, professor. Valeu, gente. Até mais. Boa semana.